produção acadêmica dos alunos da Universidade La Salle: Bruna Wobeto, Eric Brum, Lília Cunha, Lucas Dalago, Milene Frois. Produto da disciplina de Bioética, ministrada pelo professor Alexandre Lazarotto. A agressão contra a mulher é algo histórico. Vem dos primórdios da nossa sociedade patriarcal que sempre quis manter a mulher na condição de submissa ao homem. E se tratando de uma lei específica para a proteção à mulher, só em 2006 é que ela foi sancionada. A Lei 11.340 ficou conhecida como Maria da Penha e veio para amparar crimes de violência doméstica, física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, promovendo o acolhimento emergencial das vítimas. Infelizmente, a lei precisou ter origem no sofrimento de uma vítima, Maria da Penha Maia Fernandes, que por 26 anos aguentou diversas agressões por parte do marido e 2 tentativas de homicídio, onde na primeira ele deu um tiro nela deixando tetraplégica e na segunda tentou eletrocutá-la no chuveiro. E o mais inacreditável é que os crimes desse homem quase prescreveram e a vítima precisou apelar para a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, para que então o Brasil fosse punido por negligenciar crimes de violência contra a mulher. Mesmo com a lei já sancionada há algum tempo, alguns estados do Brasil ainda não fazem adequadamente o registro desse tipo de crime, como por exemplo Pernambuco. De qualquer forma, os indicadores mostram que o Brasil lidera o ranking dos países com maior índice de feminicídio no mundo. Feminicídio é o nome que se dá ao assassinato de uma mulher exclusivamente pela condição da mesma ser uma mulher. Geralmente é motivado por ódio, desprezo ou sentimento de perda de controle de propriedade sobre a mulher. Infelizmente, no Brasil ainda é comum vivermos sobre a ótica de que a mulher deve ser submissa ao homem, já que somente em 2015 se deu atenção a esse tipo de ato. A Lei 13.104, de 9 de março de 2015, inclui o feminicídio no rol de crimes hediondos. Para atender casos assim, foi criado um canal de emergência direto, através do número 180, e só em 2017 registrou 156 mil denúncias, segundo o Ministério de Direitos Humanos. Nos 7 primeiros meses do ano, foram contabilizados 78 casos de feminicídio e 665 tentativas de assassinatos de mulheres, e até hoje ainda existem muitos casos omissos. O feminicídio é um ato de covardia praticado unicamente pela desigualdade de gênero, onde a mulher é obrigada a aceitar um lugar de menosprezo. O feminicídio é a etapa final, quando a morte se concretiza, mas antes disso, uma série de outras barbáries acontecem. Não é à toa que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupa o 7º lugar entre as 83 nações mais violentas para mulheres. Estudos evidenciam que o comportamento violento pode ser transmitido entre gerações. Dessa forma, meninos que nascem e crescem em lares violentos têm maior tendência a se tornarem agressivos e cometerem violência doméstica contra as mulheres. Já as meninas estarão suscetíveis a se tornarem vítimas aceitando a violência. Sempre que a mulher se cala diante de uma agressão, os filhos seguem presenciando novos episódios, e assim, tanto o comportamento da vítima quanto do agressor são aprendidos e podem ser reproduzidos no futuro. Em casos mais extremos, os filhos podem até presenciar a morte de suas mães durante uma briga de casal. Um tipo comum de violência sofrida pela mulher é a física, caracterizada por toda ação que gera ferimentos e causa danos ao corpo da vítima, como socos, chutes, cortes, queimaduras e tiros. 3 em cada 10 denúncias se refere à violência psicológica, que é a conduta causadora de dano emocional e diminuição da autoestima, onde normalmente a mulher é manipulada, sofre chantagens e pode ser ridicularizada. Quando ocorre violência sexual, o agressor obriga a vítima a presenciar ou a participar da relação sexual não desejada, fazendo uso da intimidação, ameaças ou força bruta. Às vezes obriga a mulher a comercializar a sua sexualidade e viola seus direitos reprodutivos. Além disso, existe também a violência patrimonial, que é o ato de reter, subtrair e destruir os bens materiais, assim como a ameaça de que a mulher ficará sem nada caso denuncie. E por fim, a violência moral, que é a mais frequente, por se tratar de qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. De acordo com a OMS, no Brasil, 13 brasileiras são assassinadas por dia. 12 mil mulheres sofrem algum tipo de agressão todos os dias. 80% dessas agressões ocorrem dentro de casa e, em média, 46% são agressões físicas
Isso sem contar os casos de violência moral, que normalmente nem são considerados como agressão pelas mulheres. Devemos lembrar que antes do ciclo se fechar e o feminicídio acontecer, as mulheres já sofreram diferentes tipos de agressão, psicológicas e físicas, e o estupro é uma delas. O problema é que muitas mulheres se calam por vergonha, medo e culpa. E quando as agressões ocorrem dentro de suas casas, isso se torna muito mais difícil, pois a mulher vê como normal e prefere não denunciar, por estar ligada intimamente ao agressor, por ter uma dependência financeira e afetiva, como os filhos, ou mesmo por achar que pode mudar seu parceiro. Muitas se sentem responsáveis, pois não conseguem acreditar que aquele homem educado, amável e romântico com quem elas se relacionam é o mesmo monstro que as machuca. É preciso deixar claro que qualquer mulher pode ser vítima de violência doméstica. E por isso, não importa a classe social, a cor, a condição financeira ou o nível de conhecimento, todas são suscetíveis à violência. A única diferença é que mulheres com maior condição financeira possuem condições de se esconder ou de escapar de situações como essa. Para defender a integridade das mulheres, em 24 de setembro de 2018, uma lei foi publicada no Diário Oficial e é considerada um grande avanço, pois altera um decreto de lei de 1940. Essa lei transforma importunação sexual, antes considerada só contravenção, em crime de 1 a 5 anos de prisão. Mas o que é importunação sexual? É a ação de praticar ato libidinoso contra alguém, sem o seu consentimento, a fim de satisfazer seu próprio desejo. Como os casos de homens que se masturbam e até ejaculam em mulheres no transporte público, que criaram grande polêmica no início de 2018. O certo seria que nenhuma mulher precisasse ter medo de denunciar, mas o que acontece é que quando elas percebem, já estão contribuindo com o ciclo da violência. Esse ciclo inicia com o homem adotando comportamentos diferentes daquele que ela espera. Ela percebe que ele não é mais um cara romântico, mas por outro lado não admite que pode sofrer agressão. Pode ser tudo, pode ser perda de controle, menos agressão. Até que o homem vai lá e bate nela 1, 2, 3 vezes, e isso passa a ser rotina na vida dos dois. Com o tempo, a mulher passa por várias fases entre revolta, aceitação, mas o que mais falta é coragem de tomar atitude. Aí quando esse dia chega, parece que o agressor sente. Ele vai lá e presenteia ela com flores e coroa então o ciclo da violência com um momento maravilhoso. Ele fala tudo o que a vítima quer ouvir, se arrepende e jura que não vai mais fazer. Aí essa fase é conhecida como lua de mel e ela dura pouco. Na real, isso é apenas uma forma de calar a boca da vítima, porque quando uma mulher se ilude, infelizmente, ela não considera que o desfecho dessa história pode ser a sua própria morte. Então, se você se identifica com uma dessas situações, enfrente a sua realidade. Tome coragem, por mais que isso doa. Procure ajuda e faça algo por você mesmo. Não espere que os outros metam a colher no seu relacionamento. E tampouco admita que o seu parceiro te entregue a pior versão que ele pode ter. É você quem está dentro desse relacionamento e precisa tomar uma atitude urgente. Faça isso antes que seja tarde.